Cores da igreja, você já notou, o vermelho e o branco, duas cores muito bonitas, que eu particularmente gosto muito. E hoje é comemorado o dia de Pentecostes, a festa de Pentecostes. Essa festa de Pentecostes é o início da igreja, é quando Deus começa a atuar de forma conjunta, é como Deus começa a enviar os seus eleitos, os seus filhos, para os confins da terra, cumprindo uma profecia que ele mesmo tinha dito antes. Ide pregar o evangelho a toda criatura, ide até os confins do mundo e sereis as minhas testemunhas. É Deus fazendo testemunhas naquele momento tão importante. E por falar em festa, eu não poderia falar de Pentecostes sem antes citar 3 principais festas do calendário judaico, e para nós também, que tem uma grande significação. Primeiro é a Páscoa. Eram festas agrícolas, festa dos peregrinos. Essas festas, elas traziam à memória do povo toda aquela peregrinação que o povo passou pelo deserto, todo o êxodo. Essas festas traziam à memória daquele povo o sustento da mão de Deus. Era uma festa de fé, de gratidão, de agradecimento, onde o povo se reunia para glorificar a Deus e lembrar daqueles momentos que eles passaram tão difíceis, mas que durante todo o trajeto eles puderam ter a mão de Deus sobre cada um deles. E a festa da Páscoa, ela também é chamada de festa dos pães ázimos, a tradução da palavra hebraica Pessah, que significa nada mais nada menos que a passagem ou passar por cima. Justamente essa passagem, essa transição, onde o povo hebreu é libertado do cativeiro egípcio, livre e caminhando no deserto até chegar à terra prometida. Todos nós temos uma terra prometida aguardando por nós, porque o projeto de Deus é essa terra prometida, mas no meio temos esse deserto. O importante é nós termos a convicção de que Deus está conosco, atravessando esse grande êxodo da nossa existência. Isso é que é importante. A Páscoa era a celebração do povo hebreu do cativeiro egípcio, era a festa do livramento. Lembram do livramento do anjo da morte? Onde naquele dia Deus lançou uma praga sobre os egípcios e livrou as famílias que criam em Deus, as famílias judeias, aliás, a família dos hebreus. E Deus ordena a cada uma família que naquela noite iria passar um anjo da morte, como prova da ira de Deus sobre aquele povo egípcio que aprisionava e escravizava o povo de Deus. E naquela noite se aspergiu dos umbrais das portas o sangue de um cordeiro perfeito, de forma que a morte passou por sobre as casas cujas portas estavam remidas com o sangue daquele cordeiro. Esse é o significado da Páscoa para os hebreus. Isso é uma festa, é uma comemoração profética de extrema importância para aquele povo e para nós hoje. Essa é a primeira festa, a festa da Páscoa. A segunda grande festa, muito importante, é a festa chamada Festa dos Tabernáculos, chamada de Festas das Cabanas, Festas das Tendas. Essas festas dos tabernáculos eram as lembranças do povo no tempo que eles atravessaram o deserto e que Deus manda construir tendas naquele êxodo, naquela passagem, visto que aquele povo era nômade, estava atravessando uma terra estranha, um deserto, para se achegar na terra prometida. E Deus dá ordem para aquele povo se aglomerar, cada família ia construir uma tenda. E o curioso é que essas tendas, elas eram extremamente simples, nada muito grande, nada muito bem arquitetado, nada que tivesse beleza, não. As tendas eram frágeis e pequenas, elas eram construídas com arbustos, pedaços de galhos de árvores, de palmeiras. Era uma construção extremamente simples.
frágil, era precária e era reduzida, porque Deus já havia dado ordens para aqueles chefes de família, para que acolhessem nas suas tendas os desfavorecidos e os necessitados, a saber, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, de forma que aquele povo não tinha muito espaço. Era a vontade de Deus que eles vivessem aglomerado, vivessem ali no calor um dos outros, Deus ensinando a toda a humanidade a viver juntos. Essa foi a impressão principal da festa dos tabernáculos. Uma das, e a principal é essa que eu falo agora. Deus deixa um grande dilema, uma grande certeza no coração daquele povo que viveu acampado provisoriamente em tendas, porque eram tendas tão frágeis e tão precárias, mas foram o suficiente para guardar aquele povo naquele trajeto longo que durou aproximadamente 4 décadas. Todos sobreviveram. Aquelas tendas foram capazes de guardar o povo hebreu. Tanto tempo se passou e eles ali estavam guardados nas tendas, de manhã, de noite. Às vezes de manhã caminhavam, à noite descansavam, de forma que aquelas tendas, elas puderam superar, mesmo sendo frágeis, a impérios, tantas revoluções, a todas aquelas intempéries do deserto, ao sol castigante, ao frio do deserto. Temos variações de temperaturas muito grandes, e Deus também traz outra lição, outro grande legado para o coração daquele povo e para os nossos corações hoje. Olha o que o salmista escreve no Salmo 27:5: pois no dia da adversidade ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo, acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Aleluias, amém. Glória a Deus. Essa é a mentalidade de Davi quando ele escreve esse Salmo 27, porque ele tem certeza, ele sabia que os seus antepassados tinham passado pelo deserto, tinham acampado nessas tendas frágeis, mas a mão de Deus estava sobre cada um daqueles, de forma que eles puderam atravessar vivos, sãos e salvos pelas tendas que Deus tinha mandado construir. E a lição que se traz para nós hoje, igreja, separei uma frase que me tocou o coração, que diz assim: o que importa não é o que o homem habita, mas sim o que habita o homem. O que importa não são as nossas casas feitas de tijolos, com o aparato do nosso potencial financeiro, econômico. Não. O que importa é quem habita em nós. O que importa é a nossa casa, que é Jesus Cristo. O Espírito de Deus mora dentro de nós e Deus nos guarda. Jesus Cristo é a nossa casa. Cristo é o nosso ethos, a nossa ética, que é uma palavra que significa teto. Jesus Cristo é quem nos cobre. Jesus é quem nos protege do sol fustigante do mundo. Jesus é quem nos guarda dos frios da existência, dos períodos negros de nossas vidas, das intempéries, das adversidades. O que importa é que Cristo é quem nos reveste e quem nos guarda no êxodo da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E a terceira festa é o tema do nosso sermão. É a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes significava a festa das primícias e a festa das colheitas. Era uma festa, como eu já falei, agrária, porque aquele povo subsistia da economia agrária, se plantavam e colhiam. E no ato de gratidão a Deus, eles peregrinavam de onde eles estivessem até Jerusalém, trazendo a oferta das primícias, ou seja, da primeira colheita do ano. Eles plantavam, e a primeira colheita eles destinavam a Deus como forma de gratidão, porque os alimentos que brotavam da terra não podiam crescer se não fosse pelo favor de Deus. A comida que chega na sua casa, nas nossas casas,
são as primícias de Deus, e nós precisamos ser gratos a Deus e agradecer esses frutos, o nosso alimento. Era essa mentalidade a festa de Pentecostes. O nome foi transliterado do grego, ao invés de ficar as festas das primícias e das colheitas, foi chamada de Pentecostes, porque vem do termo penta, 5, porque a festa era comemorada 50 dias após a Páscoa. De forma que Pentecostes, igreja, é a festa da alegria, a festa da celebração, é a festa da gratidão de cada um de nós. Amém? Nós hoje vivemos um Pentecostes. Estamos aqui comemorando as dádivas de Deus, o amor que Deus tem sobre nós, os livramentos que Ele nos dá, os livramentos que nós sabemos, os que não sabemos, os que enxergamos, os que não enxergamos. Acima de tudo, a providência num país onde existem milhões e milhões de miseráveis, num mundo, num planeta onde existem milhões e milhões de miseráveis. Nós, glória a Deus, nunca nos faltou nada em nossas mesas. Amém? E o que é o significado dessas festas? Qual é o significado para nós hoje? Todas essas festas, aliás, tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, a Arca da Aliança tem um significado profético, os tabernáculos têm um significado profético, o tabernáculo, o Santo dos Santos, os atos do Senhor, aquela cortina que foi rasgada quando Cristo morreu pelos nossos pecados. A verdade é que tudo isso tem um significado profético que se materializa, que é significado em Cristo Jesus. A Páscoa, por exemplo, simboliza a ressurreição de Cristo, porque da mesma forma que Cristo libertou os hebreus do cativeiro dos egípcios, Cristo nos libertou do cativeiro do pecado. Esse é o significado da Páscoa para a gente hoje. De forma que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele tem influência, sim, mas saibamos que essa influência, ela é regressiva. A cada dia o pecado tem menos e menos e menos influência sobre a nossa vida, pelo mérito de Cristo, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz, a saber, na vida de todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A festa dos tabernáculos é a certeza que Jesus é a nossa tenda onde nós nos refugiamos. Olha o que aqui João escreve no capítulo 1, verso 14. Algumas traduções dizem: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas uma tradução correta, uma tradução melhor, ela diz o seguinte: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Cristo é o nosso tabernáculo. Cristo é o lugar onde, como foi falado, é o lugar da nossa segurança. Glória a Deus. E por último, o Pentecostes significa, como Pentecostes na civilização dos hebreus, na mentalidade judaica, significava a festa das primícias. Para nós e para todo aquele que crê, Cristo é a primícia. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 20, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo é o primeiro modelo de homem a ser ressurreto. Cristo é o exemplo, o arquétipo, o modelo perfeito de todo aquele que crê. Todo aquele que crê não verá a morte, será antes, passará pela ressurreição dos mortos. Ele morreu e ressuscitou. E assim somos nós. Ressuscitaremos com Cristo também. Amém? Eu fiz um paralelo, achei muito interessante, um paralelo entre o novo nascimento e o Pentecostes. Estivemos aqui há 30 dias, mais ou menos, e a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi novo nascimento. E 30 dias depois, cai do Pentecostes, glória a Deus. Porque eu entendo que o novo nascimento está para a individualidade. O novo nascimento é um projeto que Deus tem, que ocorre na intimidade entre você, entre o indivíduo, o homem e Deus. E o Pentecostes
É o projeto de Deus, é a vontade de Deus, é o poder de Deus que ocorre no grupo. É a comunidade recebendo o poder de Deus pelo Espírito Santo. Assim como o Pentecostes está para o indivíduo, assim como o novo nascimento, aliás, está para o indivíduo, Pentecostes está para o grupo. Pentecostes é para as assembleias dos santos. Pentecostes é para a reunião dos santos. Pentecostes é para um povo que se reúne com o único propósito de glorificar a Deus, de agradecer a Deus pelas primícias, pelos livramentos, pela guarda, pela mão poderosa. Pentecostes é para o povo que se reúne num só propósito, numa só fé, num só batismo, num só Senhor. Pentecostes é quando o povo de Deus se reúne, não para pedir de Deus, não, mas para dar a Deus, pelo menos a nossa adoração e agradecer a Deus, sem os desejos pessoais, mas cada um com vontade, primeiramente, de agradar a Deus. Esse é o verdadeiro Pentecostes. São essas circunstâncias que acontecem no Pentecostes que nós lemos aqui de Atos 2. Existem 5 aspectos que eu notei do Pentecostes. Quando nós lemos o texto diz que estavam todos reunidos num só lugar. A gente deduz de Pentecostes que Pentecostes é a festa da unidade, onde todos estão unidos e juntos, de modo que Pentecostes é a festa do ajuntamento. Pentecostes é a festa da reunião, é quando a igreja se reúne para adorar a Deus, não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus é a festa da unidade. Amém? Pentecostes é também repentino. Pentecostes é uma festa que não pode haver agendamentos. Eu fico muito preocupado quando eu vejo em algumas igrejas um calendário, uma faixa, um banner dizendo que naquela quinta ou na quarta ou no sábado haverá um derramamento do Espírito de Deus no Pentecostes. Fico muito preocupado. Fico muito preocupado também quando em alguns grupos de algumas igrejas as pessoas ensinam as outras a receber o Espírito Santo, a falar em línguas. Já vi, nunca fui testemunha ocular, mas já ouvi falar que manda-se falar glória, 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 glória de forma rápida. Muitos dizem que assim você está aprendendo a falar em línguas estranhas. De forma alguma. Pentecostes é a festa repentina, sem ser agendada. O Pentecostes não pode ser marcado. O Pentecostes é inusitado. O Pentecostes só acontece na agenda do céu, quando Deus resolve na sua soberania derramar o seu Espírito sobre um determinado grupo que Ele deseja. Pentecostes é iniciativa pura, única e exclusiva de Deus. O homem jamais pode provocar Pentecostes. Só Deus pode fazer um Pentecostes. O terceiro aspecto é que o Pentecostes vem do céu. É original de Deus. O homem não pode aprender Pentecostes. O homem não pode simular Pentecostes. O homem não pode arquitetar Pentecostes. É algo do céu, eminentemente divino, sem a intervenção humana. O Pentecostes também é um ato soberano e livre de Deus. Ocorre quando Ele quer e onde Ele deseja. O Pentecostes, como nós lemos no texto, no capítulo 2, tem como característica principal o vento, um vento estrondoso que entrou naquele lugar. E a palavra vento, quando a gente lê a Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, a gente se depara com um significado muito importante. É o vento, o hálito que sai da boca de Deus, o vento que sai da boca de Deus. Lá em Gênesis, ele torna a alma dos homens vivente. É o vento de Deus que nos faz viver. O vento de Deus, o Espírito de Deus,
vivifica a cada um de nós, a saber, todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, de forma que nós nos tornamos espírito vivente, quando Deus sopra o seu Espírito sobre nós. É o vento de Deus que reconstitui um esqueleto que já estava em decomposição. Lá no capítulo 37 de Ezequiel, quando ele manda o profeta profetizar sobre os ossos, e vem um vento tempestuoso e recompõe aquilo que já estava em estado de degradação, de forma que os músculos foram refeitos, os ossos foram se aproximando, e o vale de ossos secos passou a ser vale da vida. Esse é o Espírito, o sopro de Deus, que nos traz vida e que recompõe e que reconstitui todo aquele que está morto. Glória a Deus. Em Cristo não há morte. Todo aquele que crê em Cristo já passa da morte para a vida. Aquele que em mim crê não morrerá jamais. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Outra característica também do texto, do vento, é o que o apóstolo Paulo escreve em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Ele diz assim: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus destruirá com o sopro da sua boca. O sopro de Deus também promove justiça, também destrói o inimigo. O sopro de Deus traz vida, vivifica, nos guarda. O sopro de Deus é completo. O Espírito de Deus faz toda a obra do coração de Deus aqui na terra. Deus se assenta no seu trono de glória e o Espírito dele paira aqui na terra. O Espírito dele está aqui na terra fazendo os projetos de Deus, de forma que os planos de Deus jamais serão frustrados. Tudo que se passa no coração de Deus, na sua vida, para a minha vida, vai ser realizado no tempo certo, porque o Espírito de Deus opera 24 horas por dia. Glória a Deus. E o último aspecto de Pentecostes é a distribuição. Nós temos um Deus equânime, um Deus que distribui as coisas proporcionalmente, um Deus que dá em medida para cada um de nós. Em Deus há igualdade, em Deus há proporcionalidade, em Deus há o nivelamento, a perfeição. A palavra diz que foram distribuídas línguas de fogo. Os dons são repartidos pelo Espírito Santo. As línguas de fogo, o fogo purificador de Deus desceu sobre aqueles homens. É purificação e santidade que ocorre no Pentecostes. É o homem se tornando parecido com Deus a cada momento. É quando Deus investe poder, derrama poder do céu em todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Pentecostes é o milagre da comunicação. Muitos estavam ali de vários lugares, os arredores de Jerusalém, de outros países, falavam outras línguas, mas conseguiram compreender, porque é no Pentecostes que Deus quebra as barreiras da comunicação. Pentecostes é a harmonia da igreja. Pentecostes é a interação entre nós os membros. É no Pentecostes que a igreja se entende. Glória a Deus. É no Pentecostes que a igreja vai adquirindo uma só finalidade, uma só motivação, um só objetivo. O Pentecostes, ele também tem uma característica importante, curiosa. Lembram do episódio da Torre de Babel? Um episódio ocorrido no capítulo 11 do livro de Gênesis, onde havia muita rebeldia e orgulho humanos. Os homens tentavam fazer uma torre para se chegar a Deus. Aqueles homens pagãos queriam se achegar a Deus com seus próprios méritos, com suas próprias forças. Com a força dos seus braços, eles imaginavam erguer uma torre tão alta que pudesse dominar os céus. Mas Deus não permitiu isso. Eles queriam ser glorificados pelas obras de suas mãos. O sonho deles, daqueles homens, era ser relembrados pelas gerações posteriores. Era orgulho e vaidade que habitava o coração daqueles homens. Deus tinha dado uma ordem àquele povo para que eles se espalhassem. E eles foram desobedientes e rebeldes a Deus e se agruparam.
se juntaram para construir essa torre. E Deus não permite isso e confunde as línguas daqueles homens que ali estão. De forma que eles ficaram confundidos e não puderam mais prosseguir naquele trabalho diabólico, um trabalho que não partia do coração de Deus, o trabalho que tentava, que tinha como finalidade desonrar Deus. Mas nosso Deus é de honra. Nós temos um Deus de honra e de glória, que intervém no curso das ações humanas, quando algo está sendo fomentado contra Ele. Algo que esteja sendo fomentado contra você é destruído, porque nós temos um Deus que nos honra, que honra os seus filhos. De forma que todo projeto humano que tem como finalidade glorificar o próprio homem, mais cedo ou mais tarde será derribado. As torres que são erguidas contra você cairão. Aqueles que estão contra você serão confundidos, desde que você guarde a justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. E é no Pentecostes onde Deus é glorificado, quando Deus espalha a sua graça. Na Torre de Babel Deus confunde, mas é em Pentecostes que Deus faz o contrário. Deus derrama a sua graça e espalha a sua igreja, rompendo as barreiras culturais daquele povo, as barreiras étnicas, as barreiras linguísticas são rompidas, porque o povo de Deus, quando recebe o Pentecostes, ele começa a falar a nova língua, no sentido que todos nós partilhamos do mesmo objetivo, quando há um Pentecostes dentro de nós. É Deus afirmando em Cristo que somos um. Não há diferença entre cada um de nós, independente da raça, cor, sexo, condição financeira, econômica. Deus diz através do Pentecostes que todos ali são iguais, todos são filhos de Deus. Glória a Deus. Não importa o jeito de ser de cada um, não importa o comportamento, o temperamento nesse sentido, o modo de pensar. A verdade é que Deus, Pentecostes é Deus igualando a todos nós em Cristo Jesus. Amém? Pentecostes também é o cumprimento da promessa de Cristo, quando ele diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. O Pentecostes é o cumprimento dessa profecia, dessa promessa de Cristo, porque era necessário que Cristo subisse e o Espírito de Deus descesse, de forma que o Espírito de Deus habita dentro de você. Você é selado com o Espírito de Deus. Quando você for orar, você não precisa olhar para fora, pedir para o lado de fora. Você já tem Deus dentro de você, selado, unido com o seu Espírito, testificando, trazendo certeza a cada dia de quem você é em Deus, de quem você é em Cristo Jesus. Essa fé em Cristo Jesus, essa fé em Deus é um fator diferencial na sua personalidade. A fé transforma o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar. Glória a Deus. A fé transforma o seu jeito de ser. A fé é quem regenera, a fé em Jesus Cristo. O Espírito de Deus regenera a cada um de nós, a cada momento. Glória a Deus. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, então os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus,